Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início às atividades aqui a respeito desse módulo de gavetas, né? Como vocês puderam aprender no primeiro módulo, o produto sempre que possível e é quase que necessário que ele tenha sempre um ângulo de saída que favoreça a sua extração, né? Para evitar que, ainda mais nos casos dos produtos que tenham transparência, sejam translúcidos, ele possa ficar arriscado, né? E até mesmo materiais que são mais maleáveis, mas ele possa ter alguma danificação na sua superfície. Então, sempre que possível e é interessante, ele tem que ter ângulo de saída. No caso de produtos que às vezes nós tenhamos algum recesso ou tem algum furo lateral que impeça essa extração do molde, né? Que, como nós podemos ver aqui, algum, alguma forma que obstrua o sistema de extração, né? E que não favoreça essa extração, e aí nós teremos que usar esse componente que se chama gaveta, né? Para dar um exemplo para vocês, né? Vamos lá, eu quero tirar o produto do molde, eu quero fazer a extração dele. Se eu preciso tirar alguma coisa de dentro de uma gaveta, de algum móvel que você tem em casa aí, para você tirar esse produto na vertical, você precisa fazer a movimentação da gaveta na horizontal. Mesma coisa, para você tirar o produto de dentro do molde, no eixo de extração do molde, você precisa fazer antes dessa extração, você precisa abrir a gaveta. Então esse é um exemplo que a gente pode dar para vocês entenderem como é até de onde veio o nome, né, gaveta, né, para você retirar de dentro dela o produto, dentro do molde, o seu produto, você precisa primeiro abrir a gaveta, né? Então, nós temos na maioria dos casos, as gavetas elas têm a sua abertura perpendicular ao eixo de extração do molde. Em alguns casos, ela pode estar na diagonal, pode ser uma gaveta inclinada. Nós vamos ver alguns modelos posteriormente que o produto é necessário que ele tenha algum ângulo, né? O produto já tem essa definição. E aí nós teremos também uma gaveta que vai movimentar no mesmo eixo dessa, desse detalhe do produto. Eu vou mostrar para vocês mais para frente vou fazer um vídeo para mostrar para vocês como o SolidWorks ele pode nos ajudar a identificar esses possíveis detalhes que não vão poder ser executados sem o uso de gaveta ou algum outro componente que nós vamos ver mais para frente, como uma pinça, né? Então, nós vamos conseguir identificar dentro do software, com a análise de rebaixo, até com o modelo que vai ser disponibilizado para vocês para estar executando o projeto. Vou gravar um vídeo para vocês utilizando essa ferramenta para identificar onde que seria necessário estar utilizando a gaveta, né? Então, como vocês podem ver nas imagens aqui, esses são os moldes com gaveta, né? A gaveta está nessa região aqui. Temos uma gaveta, todas elas estão com abertura no sentido perpendicular ao eixo de extração do molde, né? Ela está inclinada? Tá, mas não está inclinada com um ângulo diferente da abertura do molde. Ela está inclinada no sentido do plano XY dali da abertura do molde. Aqui nós podemos ver em uma vista em corte. Nós temos um acionamento aqui que nós vamos ver os tipos de acionamento dessas gavetas para que possa movimentar essa gaveta, né? Então essas gavetas elas só vão poder, o molde só vai poder extrair a peça a partir do momento que a gaveta tenha sido totalmente aberta. Então nós vamos ver alguns mecanismos de acionamento dessas gavetas, métodos de travamento, né? E vocês vão poder entender como que é o funcionamento. Aqui na lateral esquerda, nós temos o produto. Vocês podem ver aqui, tem um furo na lateral dessa peça, né? Então, se esse furo tivesse com aço ali, a gente conseguisse executar aquilo ali, quando eu fosse extrair a peça, essa peça ia quebrar. Então, eu preciso fazer uma movimentação neste sentido aqui, na horizontal, para que essa peça possa ser liberada. Eu vou tentar achar alguns vídeos aqui no caso até uma imagem da Cunsa, né, que é uma fabricante espanhola,
essa imagem é dela. Então, ela está mostrando, tem alguns vídeos que tá umas animações em Flash que eu vou tentar baixar e mostrar para vocês. Eu tenho essas apresentações, eu preciso fazer funcionar. Vou ver se eu consigo fazer no notebook e mostro para vocês. Então, no caso aqui, para executar esse furo, para que ela possa ser extraída, essa gaveta tem que movimentar no sentido para a direita aqui, né, da imagem. Quem está fazendo o acionamento aqui está sendo esse pino Kami. Nós vamos mostrar alguns, pode ser chamado de pino Kami, pino guia. Cada empresa tem uma nomenclatura e uma descrição. Vou mostrar depois para vocês também um caderno de encargos da empresa que eu trabalhava, né? Hoje, muitas das ferramentarias ou empresas de injeção que executam moldes externos, ou mandam para a China e tal, tem uma preparação com as normas estabelecidas pela empresa que vai determinar os padrões executados. Ah, se o pino Kami ele tem a ponta arraiada, se o pino Kami ele tem uma ponta chanfrada, como que é a cabeça dele, se é com pino, se a cabeça já é um pino normal, padrão polimolde, e é só usinado. Nesse caso da Kunsa, como vocês podem ver, ele não tem cabeça, ele tem um pino aqui, né? Mas aí nós vamos ver mais para frente. No caso aqui, os acionamentos do sistema, né, das gavetas, que pode ser por pino Kami aqui, onde nós usamos as gavetas acionadas por pinos inclinados, nós devemos no máximo utilizar um ângulo de inclinação de 30 graus. Então, essa inclinação do pino de movimentação da gaveta, ela pode chegar no máximo a 30 graus. Depois nós vamos explicar o porquê. Se for mais do que isso, ela fica com a tendência de quebrar. Você pode encontrar no mercado com uma inclinação maior? Pode, mas é quase certeza que com o tempo isso daí quebra. Já vi casos que ela estava com mais que essa inclinação e ela quebra com uma certa constância. Vira e mexe, o pino está quebrando, então tem um porquê desse pino ter uma inclinação máxima de 30 graus. E nas cunhas, que são as cunhas de travamento aqui, é uma diferença entre esse ângulo. Se o ângulo, por exemplo, for 30 no pino, você teria que ter 3 a 5 graus a mais que o pino inclinado. Por quê? Se ela tiver o mesmo ângulo, ela pode gerar um travamento na movimentação dessa gaveta. Então, esse pino Kami aqui, ele tem que a cunha tem que sair, quando ela começar a movimentar, a cunha tem que sair um pouquinho na abertura. Ela vai liberar a gaveta, não vai ter mais nada pressionando a gaveta, para poder aí sim o pino poder fazer a movimentação. Tem alguns detalhes que nós vamos explicar também, tem que ter uma folguinha aqui entre o pino, nunca deixar encostado ele, porque esse pino ele serve somente para fazer a movimentação. Quem faz o travamento da gaveta seria as cunhas, que vai exercer esse esforço mecânico, gerar essa força, que vai manter a gaveta travada, para que ela não venha abrir com o esforço, com a pressão de injeção que vai ser acionada na face dela, né? Então a cunha serve para isso. Bom, vamos para o próximo método de acionamento aqui. Aqui nós temos uma gaveta acionada lateralmente, então nós temos um eixo com algum rolamento ou rolete na lateral da gaveta. E aqui um perfil, um Kami de acionamento, que ele tem um trilho na lateral dele que vai movimentar essa gaveta. Nesse caso aqui nós temos uma gaveta acionada por Kami também. Algumas apostilas, alguns métodos de ensino aí dão essa nomenclatura de pino-perna de cão. Ele parece a perna de um cão mesmo ali. Qual que é a função dele, né? Ela vai fazer a movimentação. Você está vendo que tem um gap aqui, tem uma diferença entre esse ângulo do Kami com o ângulo da peça. Então, isso serve muitas das vezes para fazer um retardo. Então, a cunha vai ser liberada. Na hora que for fazer a abertura, a cunha vai ser liberada. Ela vai começar a subir. A gaveta vai ficar na posição de fechamento. E depois, quando ela subir essa distância, ela vai passar a acionar a gaveta e aí sim ela vai movimentar. Então, usa-se quando você precisa ter um retardo da movimentação da gaveta. Por algum motivo, você precisa estar com a gaveta fechada, né? Aqui nós temos outros acionamentos do sistema de gavetas nos moldes. Temos acionamento por mola, né? Então, quem vai fazer o travamento e a movimentação dela vai ser a cunha, na verdade, mas o retorno da gaveta vai ser feito por mola, né? Aqui também é um sistema da Kunsa,
que era vendida pela Polymold, atualmente quem está representando eles é a BYR. Então, tanto que vocês podem ver aqui como se fossem aqueles contatos de mangueira de PU de ar comprimido, só que na verdade ele vai travar um pino. Então esse pino é travado ali, né? Como se fosse uma clipagem rápida. E quem faz a movimentação é a cunha. Então são cursos pequenos, você vê que é uma furação da espessura ali. Então são unidades de fechamento para fazer essas furações. E aqui também tem o acionamento aqui, né? Pela cunha, tem um limitador que é o parafuso, que vai limitar essa gaveta para que ela não saia da posição da cunha, porque uma vez que ela não tiver uma limitação, a mola vai empurrar ela, ela vai sair do molde. Então ela tem que ter uma limitação, até porque se ela passar da posição, a cunha pode bater em cima da gaveta. Então, nesses casos de acionamento por mola, um dos problemas é o quê? A fadiga da mola. O acionamento mecânico, você tem uma certeza que vai ter uma movimentação pelo acionamento do came, né? Nesse caso aqui, com o tempo essa mola vem a fadigar e aí a gaveta não vai movimentar, né? Você vai ter a peça quebrando na hora da extração, a gaveta vai ficar parada ali na posição e não vai retornar, né? Então tem um custo relativamente menor, né? Mas você não tem a certeza que a gaveta vai abrir, né? Que às vezes não abrindo você pode prender peça lá dentro, pode acontecer alguma coisa. Ou o que não é indicado, às vezes tem algum pino de extrator que vai embaixo da gaveta. Por algum motivo ele tem que ficar ali, que é o único ponto que você vai fazer a extração dessa peça. Então, imagina assim, se você tivesse um pino aqui embaixo dessa gaveta, se ela não faz a abertura e você faz o molde abre e a gaveta não retorna, você vai efetuar a extração e vai atropelar a gaveta. Então, sempre que possível, também evitar um pino de extrator debaixo de alguma gaveta, né? Aqui temos um outro acionamento do sistema de gavetas nos moldes aqui, que seria por pistão e por cilindro hidráulico, né? É utilizado quando o curso. Aqui vocês podem ver que tem um pino came muito grande. Se você tem um curso, às vezes tem casos que ele chega até no espaçador do molde, né? Então, quando você precisa ter um curso, você já utilizou o ângulo máximo de 30 graus e esse vai ter um curso muito grande que o molde vai ter que ficar muito maior, ou ele vai avançar até lá na placa base, esse pino came, aí é necessário às vezes utilizar um acionamento por pistão hidráulico, né? O pistão hidráulico ele é mais para fazer a movimentação da gaveta. É utilizado, na verdade, o travamento da gaveta vai ser feito por cunhas. Quando se utiliza isso, às vezes eu posso fazer o travamento pelo cilindro hidráulico, sem a cunha. Às vezes, se for necessário que você tenha uma movimentação, até uma abertura antecipada desse movimento, a gente vai ver alguns vídeos, até o vídeo que eu mandei para vocês é acionado ali, você teria que ter um cilindro hidráulico que nós vamos ver ali, vai ser disponibilizado material, o cálculo da pressão de injeção, como vocês calcularam a força de fechamento, vocês pegaram a área da peça e a pressão de injeção lá de metade a um terço da pressão no bico da máquina, vai ser a mesma questão, vai ser a mesma situação. Vocês vão calcular na área frontal da gaveta, qual que é a área que eu vou ter de contato com o plástico, ou seja, o plástico vai estar empurrando a minha gaveta. Se ela não tiver cunha, ela vai estar sendo feito um esforço. Nós vamos ver nos cálculos de cunha também. Qual que é o esforço executado para você determinar até a cunha e no caso o cilindro. O cilindro teria que aguentar, teria que suportar essa pressão que a pressão de injeção está exercendo sobre a parte frontal da gaveta. Então no caso aqui, além de ser nós até podemos ter gavetas inclinadas com acionamento por pino came? Podemos, mas também tem esse acionamento inclinado com o cilindro hidráulico. Então nós vamos ver outros modelos aqui também. Nós não vamos nos estender muito nos cálculos aqui, depois posso até fazer um vídeo para vocês, para a gente exemplificar mais aqui. Esses vídeos seriam mais para poder conhecer os modelos de gavetas. Nós vamos passando aqui, ó, força de agarre, área de contato. Nós vamos exemplificar mais, se voltar às aulas nós vamos pegar firme isso com vocês, explicar em aula. Se for demorar mais, a gente faz um vídeo específico passando por todos esses componentes aqui, né?
e os cálculos